Se você tem um objeto que parece com um pato, faz som de pato, nada como um pato, mas precisa de pilhas para funcionar, certamente você tem um problema com as suas abstrações. Fala galera, vamos codar? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Gabriel e esse é o terceiro vídeo de uma série de 5, onde em cada um deles eu falo sobre um princípio do Solid. Os princípios são independentes, de modo que você não precisa assistir aqueles vídeos para entender esse, mas é muito legal entender todos os princípios para ver como eles se conectam, então assim que acabar esse vídeo, corre lá para assistir os próximos. Beleza? E o princípio de hoje é o princípio da substituição de Liskov. Quem foi Liskov? Liskov vem de Barbara Liskov, que foi uma cientista da computação americana que chegou com esse princípio, que diz basicamente que as classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes base. Como sempre, vamos olhar um pouco de código, que é muito mais fácil de entender do que se trata. Imagina que você tem a seguinte situação. Você tem uma classe empregado, que ele tem nome, sobrenome, gerente, salário, e ele tem um método que chama assignManager, que é como se fosse dizer quem é o gerente dele. Aqui a gente supõe que ele faz um pouco mais de lógica para esse método não ser simplesmente um setter. E a gente também tem o método que calcula o salário mensal. A gente tem uma classe chamada Manager, que estende de Employee. Ele sobrescreve a regra de calcular salário mensal, afinal o gerente está submetido a outras regras. E a gente tem um método que chama Generate Performance Review, que é como se fosse um relatório de feedback que ele simplesmente printa na tela que ele está gerando um relatório de performance. A gente tem uma classe CEO, que também estende de empregado, com outra regra para calcular o salário mensal, com o mesmo método de gerar um relatório de performance, só que no método de definir quem é o gerente, ele lança uma exceção. Afinal, o CEO é o último nível da hierarquia e ele não tem gerente. E aqui a gente tem a nossa main, que quando a gente roda, ele diz qual que é o salário do funcionário. É como se ele gerasse um olerite. Então, se eu crio um funcionário com o nome Gabriel Otero, falo quem é meu gerente, o João das Neves, calculo o salário mensal e aí no final eu consigo dizer que o salário do Gabriel é tanto. O que o princípio da substituição de Liskov diz? Que se eu uso empregado aqui, a classe base, eu poderia usar todas as classes que são estendíveis. As classes derivadas devem ser substituíveis pelas classes base. Então, se o Gabriel agora é um manager, eu tenho que conseguir rodar esse código sem maiores problemas. Se o Gabriel agora é um CEO, eu também tenho que conseguir rodar esse código sem muitos problemas. Mas isso não acontece. Por quê? Porque o CEO não tem gerente. E quando eu chamo esse método, a gente lança uma exceção. Portanto, essa hierarquia aqui de CEO que estende de empregado, o gerente que estende de empregado e empregado, não respeita o princípio da substituição de Liskov. Como a gente resolveria esse problema de modo que aqui na nossa main eu pudesse usar tanto a classe Manager, quanto a classe Employee, quanto a classe CEO? Bom, a primeira coisa é a gente conseguir fazer com que o CEO não possa chamar o método assignManager. Afinal, se não faz sentido o CEO ter um manager, então a gente não pode conseguir fazer isso no código. Vamos criar interfaces para tudo isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma interface para a classe Employee. Eu vou chamar de Employee Interface. Talvez exista um nome melhor, mas por enquanto eu vou deixar esse. E aí essa interface, ela basicamente vai ter tudo que o Employee tem, menos o nosso gerente. E aí aqui latenit não faz sentido. E aqui não faz sentido. E a gente também vai ter o nosso método que calcula o salário mensal. Então aqui a gente tem um método que calcula o salário mensal. Beleza, a gente vai ter que dar override em todas essas propriedades e nesse método. Vamos criar uma interface também para nossa classe Manager. Então ele estende de Employee e ele implementa a interface Manager Interface. De novo, talvez exista um nome melhor para essa interface, mas vamos deixar ela assim por enquanto. E o que ela vai ter aqui dentro? Somente o método que gera um relatório de performance. Tanto o CEO quanto o gerente geram esse relatório, então eles podem dividir isso através de alguma interface. A gente vai chegar lá. Então a gente tem esse método aqui e a gente adiciona um override. E vamos criar também
uma interface para quem é gerenciado. Afinal, o empregado, o employee é gerenciado, o manager é gerenciado, mas o nosso CEO não é gerenciado. Então a gente vem aqui, cria uma interface que eu vou chamar de Manage Interface, e essa interface de gerenciado, ela vai ter somente as coisas referentes a quem é gerenciado. Então vai ter um gerente e a gente vai ter a nossa função problemática que chama Assign Manager. E quem que é gerenciado nessa estrutura aqui? Tanto a nossa classe Employee, então a gente vai colocar um override, quanto o nosso gerente. Só que como o nosso gerente estende de Employee, ele já está importando tanto a propriedade quanto o método. Beleza. A gente ainda não resolveu o nosso problema. Se eu colocar CEO aqui e rodar, isso aqui ainda vai quebrar. Como que a gente faz isso? Vamos criar uma classe chamada Base Employee. Então vou chamá-la de Base Employee. E essa classe, ela implementa a interface Employee. E ela vai ter tudo que o nosso Employee tem, que é salário, primeiro nome, sobrenome, e ela não tem gerente. E o método que calcula o salário mensal. Eu não quero que ninguém use essa classe diretamente, então eu vou tornar ela uma classe abstrata, de modo que só possa ser usado quem implementa essa classe. E quem vai implementar essa classe? A nossa classe empregado. E aqui a gente tem que colocar o construtor. Beleza, e aí na nossa classe CEO, a gente fala que ele estende de um Base Employee e ele implementa a interface Manager. Afinal, ele é um tipo de gerente. Aqui a gente vai sobrescrever essa função que gera um relatório de performance. E agora a gente não tem mais o método Assign Manager na nossa classe CEO. O que isso implica? Implica que quando a gente estiver lidando com o CEO, a gente não pode chamar mais o método Assign Manager. Antes a gente podia. E quando a gente fazia isso, a gente quebrava o código. Agora a gente não pode mais. Agora não compila se a gente fizer isso. Desse jeito, a gente respeita o princípio de Liskov, que é as classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes base. Ou as classes derivadas podem sempre ser substituíveis por suas classes base. De modo que eu não consigo mais substituir, então eu teria que refatorar meu código para, se eu estiver usando um Base Employee e eu quiser usar um CEO, eu não chame mais o método Assign Manager. Dessa maneira, eu consigo chamar todo o meu fluxo, tanto para Employee, e ele fala o salário, quanto para Manager, e ele me diz o salário, quanto para CEO, e ele me diz o salário. Desse jeito, a gente respeita o princípio de Liskov. E para concluir o raciocínio, eu preciso que você clique no like, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos de Solid e, assim que acabar esse vídeo, confere os outros dois que eu fiz. Agora, sério, o que a gente conclui de tudo isso? A gente conclui que o princípio da substituição de Liskov, ela nos força a criar heranças que realmente faz sentido. Se o único motivo pelo qual a gente está criando herança é para poder reaproveitar código, então provavelmente nossa herança está errada. Aqui nesse exemplo, agora a classe Employee faz muito mais sentido. Agora ela realmente tem o que todos os funcionários têm. E quando um funcionário, ou um manager, ou um CEO tem pequenas diferenças, a gente consegue tratar essas pequenas diferenças exclusivamente nas nossas classes. Fechou? Fala a verdade, você estava pensando que o princípio da substituição de Liskov era algo muito cabuloso, algo muito difícil de entender, mas no final ele foi tranquilo, né? Então, muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Não esquece de conferir os outros 2 vídeos que eu tenho sobre Solid e se inscreve no canal de verdade para não perder os próximos vídeos, tanto de Solid quanto de diversos outros assuntos. Se assim como eu, você quer aprender a construir códigos cada vez melhores, comenta um soquinho aqui embaixo e tamo junto. Valeu!